Deus. Amém? Quantos estão felizes com Deus? Digam amém. Eu sei que grandes coisas Deus fará esta noite. Amém? Amém. Vou pedir que os irmãos fiquem de pé. Vamos orar ao Senhor e pedir para Deus falar conosco essa noite, amém? Feche seus olhos e peça a Ele uma palavra dos céus. Porque de mim mesmo eu não tenho, mas eu tenho certeza que Deus essa noite falará ao seu coração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome. Eu te glorifico porque o Senhor está presente na vida dos Teus filhos. E o Senhor, meu Pai, nunca os abandonará, Senhor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, pode mudar as situações, pode transformar a vida, pode fazer, meu Deus, coisas que seus filhos ainda não viram. Meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, nessa noite, aquele que está, meu Senhor, Deus, sem fé nessa noite, que o Senhor possa levar ele, meu Senhor, a uma dimensão, meu Pai, que as pessoas possam olhar para ele e possam ver, meu Deus, a fé saindo pelos seus lábios, a fé saindo pelos seus olhos, que ele possa ser transbordado nessa noite, de uma fé, meu Pai, que possa levar ele a outra dimensão, uma dimensão essa, meu Deus, o qual o olho nunca viu, meu Deus. Essa palavra foi escrita, meu Pai, para que nós vivamos ela, meu Deus. Eu creio nas Escrituras, meu Pai, que nesta noite o Senhor fará os seus filhos viver coisas que eles nunca viveram antes. Viver, meu Pai, coisas, meu Pai, que nunca sonharam. Eu te peço que nesta noite o Senhor possa fazer um mover espiritual nos teus céus. Trazer, meu Pai, do teu alto e sublime trono de glória. Trazer os teus anjos nessa terra, meu Pai, e abençoar até aqueles que estão tristes nessa noite. Eu creio no poder da tua palavra que transforma, meu Pai. Desde a antiguidade nós acreditamos. Desde a antiguidade os milagres acontecem. E nessa noite, meu Pai, será mais um milagre que o Senhor operará para aqueles que te amam. Quantos acreditam nisso, digam amém e glorifiquem ao Senhor. Louvado seja Deus. Hoje, pode se sentar. Amém. A palavra está escrita em Filipenses 3:13. Louvado seja Deus. Bispo Miriam, eu te amo. Viu? Fico feliz por a senhora confiar a palavra a mim nesta noite. Fico muito feliz. Três 13. Quantos acharam? Digam amém. Louvado seja Deus. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos Filipenses. Fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me que das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. No 14 fala: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu vou tentar ser bem claro nessa palavra. Vou evitar um pouco de gritos. Tentar ser bem claro. Não que não possamos gritar aqui, porque a gente tem que expressar, né, a unção de Deus nas nossas vidas. Mas vou tentar ser claro. Amém? Essa palavra foi escrita por um homem que todos nós conhecemos, o apóstolo Paulo. Um homem que se dedicou à palavra de Deus. Quantos amam ao Senhor? Digam amém. Esse homem também amava a Deus. Amava Jesus Cristo e queria alcançar Ele. Ele disse: eu não julgo ter alcançado. Ele diz assim: olha, eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço que das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Meu irmão, nem eu e nem você ainda alcançamos a Cristo. Nenhum apóstolo tinha alcançado, mas ele disse: eu não vou julgar nem que alcancei, mas eu prossigo para alcançá-lo. Nós não somos ainda
ainda não temos como dizer, eu conheço de fato a Cristo. Paulo, ele buscava alcançar de fato a Cristo. Se um dia a gente abrir a boca e dizer que alcançou a Cristo, pode ser que você chegou num ponto qual você não caminhe mais para buscar a Ele. Por isso que ele disse, eu não me julgo ter alcançado. Por isso eu prossigo em conhecer a Cristo. Quantos estão entendendo? Digam amém. Meus irmãos, mas não foi fácil para ele alcançar a Cristo. Não foi fácil para esse homem chegar até a Cristo. Por muitos sofrimentos, por muitas perseguições, como ele mesmo diz, injúrias, tribulações. Muitas vezes teve fome, muitas vezes não tinha sustento dos amigos. Mas ele disse, eu vou esquecer das coisas que ficaram para trás, porque eu tenho um objetivo na minha vida. O meu objetivo é alcançar Cristo. O meu objetivo é alcançar o Senhor. Eu não tenho o que me preocupar com as coisas que ficaram lá atrás. Eu tenho um objetivo na minha vida, eu preciso alcançar Jesus. Digam amém. Diga, eu preciso alcançar Jesus. Louvado seja Deus. O salmista Davi, ele diz, capítulo 34, 19. Se você quiser abrir a Bíblia, você abre. O salmista diz assim, muitas são as aflições do justo. Diga justo. Aí tem uma vírgula e diz, mas de todas elas o Senhor te livra. Meus irmãos, a Bíblia está sendo clara em dizer que nós, que somos justos, temos aflições e são muitas. Diga, eu sou justo. Mas muitas são as aflições que nós sofremos, meu irmão. Isso quer dizer que não adianta você enganar para o irmão do seu lado e dizer que você não sofre aflição. A Bíblia é clara a dizer que o justo sofre, o ímpio também sofre. Todos nós passamos por essas aflições na terra. Está escrito. Por amor de Cristo nós sofremos as aflições, meu irmão. Mas aí você vai para 2 Coríntios 11, 23. Você vê quantas coisas Paulo passou pelo amor do Evangelho. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 23. 11, 23. Aleluia, Deus. Amém? Aí diz assim, as coisas que Paulo passou por decidir colocar no coração seguir a Cristo, né? Por alcançar a Cristo. Aí ele diz, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei em abismo, em viagens muitas vezes em perigos e rios, em perigos de salteadores, em perigos de minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Meus irmãos, tudo isso Paulo sofreu por amor do Evangelho. Ele sofreu porque ele falou isso aos Filipos. Eu prossigo para o alvo, Filipenses. Ele falando, escrevendo a carta. Mas muitas coisas me sobreveio. Meus irmãos, eu e você sofremos porque nós temos um objetivo, alcançar a Cristo. Aí ele vai falar lá em 2 Coríntios 12, 7, ele vai falar do espinho na carne, que foi colocado nele. Me foi colocado um espinho na carne para que eu não me exaltasse. Meu irmão, um espinho significa algo que incomoda, que fura, perfura o corpo. Ele tinha esse espinho na carne dele. Algo que incomodava Paulo, algo que incomodava na sua caminhada, na sua jornada. Aí no versículo 10, do capítulo 12, ele fala, quantos podem abrir? 2 Coríntios 12, 10, para ficar claro, ele fala assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Meus irmãos, eu entendi essa passagem na quinta-feira de madrugada, eu orando ao Senhor. Para mim ele sentia prazer nas tribulações, para mim ele sentia prazer nas perseguições, mas não. Ele tinha um espinho na carne, e ele diz: ainda que eu tenha um espinho na carne, um incômodo na minha vida, eu tenho um prazer no Senhor. Ainda que eu tenha perseguidores na minha vida, eu tenho um prazer em Cristo. Ainda que eu seja perseguido, ainda que as pessoas venham me injuriar, eu tenho um prazer em Jesus Cristo. Era um homem que tinha um foco, alcançar Jesus. Quando a gente lê o primeiro versículo que ele fala, eu vou me esquecer dessas coisas que para trás ficam, e vou avançar para as que estão diante de mim. Eu vejo esse homem aflito. Ele escreve na carta, tem uma parte que ele chora. Ele chora porque as perseguições são demais na vida dele. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Quem olhava para Paulo, olhava, esse homem vai chegar onde ele quer. As pessoas têm que olhar para você, Rita, e olhar para você, você vai chegar onde você quer. As pessoas têm que olhar para nós, meus irmãos. E não é porque nós passamos por aflições que vamos desanimar ou ficar triste. Não, sentimos prazer nas perseguições, porque isso vai gerar uma glória eterna para nós. As pessoas vão olhar para você, Pedro, e vai dizer: você vai alcançar, Pedro, porque eu vejo em você, você quer alcançar a Cristo. Nós sabemos diferenciar o crente do crente, os que querem alcançar a Cristo e os que querem só viver de igreja, de culto em culto. Nós sabemos isso. E era um homem, meu irmão, que sabia o que queria, mas muitas aflições veio sobre ele. Falando em aflição, a gente vê um dos homens que mais sofreu, Jó mesmo. Jó que perdeu tudo. Nós sabemos que um homem sofreu demais. Ele perdeu a sua casa em cinzas, perdeu o seu gado, perdeu os jumentos, perdeu a ovelha, perdeu a sua fazenda, perdeu os seus numerosos servos e perdeu por fim os seus 7 filhos. Meu irmão, quando o Jó deu um 360 graus, quando ele não viu mais nada em sua vida, era motivo de se lançar ao chão, rasgar as vestes. E a única coisa que ele diz: não saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vejo Jó no chão ali, e nós, como crentes, como dominantes da palavra, nós não teríamos palavras para dar àquele homem que estava no chão. Ele perdeu tudo, não há argumento humano que possa tirar Jó daquela situação. Mas aí você vê lá no capítulo 19 e 25 de Jó, ele fala assim, ele para e fala: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Meu irmão, quando eu olho essa passagem, eu vejo Jó sem nada na mão, sem nenhuma motivação de continuar, sem nenhuma alegria no coração, mas ele fala: tudo bem, mundo que tenta trazer aflição sobre mim, tudo bem, pessoas que me perseguem, tudo bem, pessoas que levantam calúnia sobre mim, eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra, ele vai se levantar sobre a sua vida, meu irmão, e nesta noite o Senhor vai te capacitar. Louvado seja Deus. E quando alguém fala o meu Redentor vive, a gente entende que existem outros, né? Se o meu vive, o deles são mortos. Ele sabia disso. Olha, mundo que traz aflição, o seu Deus é morto. Deus de madeira, Deus de pedra, que não se movimenta, que não olha, que não fala, que não tem movimentos nas mãos. Você está sobre a terra, existem ainda pessoas que buscam a você, mas você é um Deus morto. Mas eu tenho certeza que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra. Tenha certeza.